Muito bem, pessoal. Para finalizar o nosso módulo de teoria da contabilidade, vamos falar de receitas e despesas e também de ganhos, perdas e lucro. Então, é interessante considerar o seguinte: receita e despesa estão subordinados aos elementos patrimoniais. Então, se nós pensarmos, né, e aqui voltando alguns passos atrás e lembrar das partidas dobradas, nós não temos receitas e despesas sendo geradas sem alguma contrapartida no ativo ou passivo. Claro, podemos até fazer algum ajuste de conta de resultado e fazer lançamentos manipulando apenas contas de resultado, mas normalmente quando as empresas vendem e produzem receitas, por exemplo, há uma contrapartida no ativo, por exemplo, caixa ou clientes. E quando reconhecemos alguma despesa, nós podemos ter alguma contrapartida também que afete o patrimônio, o balanço patrimonial. Por exemplo, quando nós reconhecemos a mercadoria vendida, nós reconhecemos o custo e a baixa do estoque. Quando reconhecemos a existência de uma despesa, por exemplo, a conta de energia elétrica, isso pode, enfim, vai ser debitado a resultado, uma despesa, e a contrapartida que vem na sequência pode ser tanto o desembolso, crédito, quanto a existência ou reconhecimento de um passivo. Então, normalmente, quando se gera passivos, né, aliás, quando se geram receitas e despesas, nós temos sempre essa contrapartida patrimonial. E o porquê disso? Porque se a gente faz aqui esse desenho, e talvez alguns que estão assistindo essas aulas já viram esse desenho várias e várias vezes, eu até peço perdão porque eu não sou um bom desenhista, mas aqui, supondo que isso é um balanço patrimonial, nós temos aqui essa representação clássica, e no patrimônio líquido, é importante lembrar que a DRE existe aqui dentro, né? Em qual sentido? Porque se eu aqui pego e troco a cor da caneta, nós temos a DRE, e essa DRE, quando eu afirmo que ela mora aqui no patrimônio líquido, nós temos que lembrar o seguinte: as receitas aumentam o patrimônio da empresa, e o conjunto de custos e despesas, que aqui eu vou chamar apenas de despesas por uma questão contábil e não de contabilidade de custos, todas essas despesas e custos diminuem o patrimônio da empresa. É por isso que a receita é credora. Não é porque ela é o inverso do ativo, não, é porque aumenta o patrimônio. Então, se a empresa vende à vista, enfim, uma mercadoria, vai aumentar o caixa e, consequentemente, o patrimônio líquido, né? E se essa mercadoria teve um custo, se a diferença entre receita e os custos for positiva, esse diferencial é um lucro que vai aumentar o patrimônio da empresa. Essa é a lógica. Então, há um entrelaçamento entre todos os assuntos deste módulo, neste ponto, porque a dinâmica patrimonial envolve essa conexão toda de vários eventos econômicos afetando o patrimônio como um todo e, particularmente, o capital próprio da empresa. No final das contas, as contas de resultado têm essa finalidade essencial de permitir a apresentação e, claro, antes disso, a apuração do resultado, né, lucro ou prejuízo da entidade. E com isso em mente, nós podemos prosseguir e examinar no detalhe o conceito de despesas, ou seja, aquelas contas que aumentam o patrimônio líquido, né, e de despesas, as contas que vão diminuir o patrimônio líquido. E essa tabela espelha os conceitos esses extraídos do CPC 00, mas esse espelhamento ajuda na diferenciação. A começar pelo seguinte: receitas e despesas referem-se a um período contábil, refere-se a uma competência contábil, por exemplo, um ano. Então, não é apenas uma data final, mas pensando na DRE anual, é de 1º de janeiro até 31 de dezembro de um dado ano, ou todos os dias que correspondam a um trimestre. O balanço patrimonial, pelo contrário, é o saldo final do período,
Já a DRE percorre 1 ano, né? A lógica é essa. Nesse sentido, né, o que é importante, então, destacar? A receita e a despesa, enfim, a apuração do resultado na DRE é condicionada a algum período, e as receitas têm a ver com aumentos nos benefícios econômicos. Então, as receitas acabam refletindo uma possibilidade de aumento de geração de caixa. Então, há a possibilidade das receitas se converterem futuramente em caixa. Não é certeza. Ou seja, nem todo lucro se torna caixa. Nem toda receita é recebida e se torna caixa. E as despesas também têm a ver com saídas, né? Se for o caso, normalmente sim. Decréscimos, portanto, de caixa. Então, essa é uma lógica, esse termo benefício econômico tem a ver com os ativos e com os passivos. Então, as receitas aumentam os benefícios econômicos, que são os ativos, e as despesas, de alguma forma, os diminuem. E aí que entra toda a amarração dos conteúdos, porque, vejam, as receitas, né, elas aumentam esses benefícios econômicos, de qual forma? Temos 3 ou 4 formas. Entrada de recursos é uma forma, aumento de ativo ou diminuição de passivo. Por exemplo, a empresa vendeu à vista, entrou recurso, entrou caixa. Ou a empresa vendeu e, em vez de receber dinheiro ou vender a prazo, aceitou como pagamento uma mercadoria. Por exemplo, um escritório de contabilidade, que tem um cliente que é uma loja de informática e aceitou, digamos assim, algumas peças de computador como pagamento do honorário mensal. Então, em vez da empresa receber dinheiro, ou, enfim, ela recebeu, em troca, um ativo, que não é exatamente caixa, mas serve como pagamento. E poderia também acontecer de se aceitar, né, enfim, as receitas, né, mediante não uma entrada de recursos ou qualquer outro ativo, mas uma diminuição de passivo. Por exemplo, uma permuta, um escritório de contabilidade, né, aceitando o abatimento de alguma despesa em algum cliente, por exemplo, as despesas de 1, 2 meses, enfim, uma papelaria, que é cliente do escritório. Né? Então, o escritório deve a esse cliente, então aceita, né, receber o honorário mediante essa permuta. É possível também, bastante comum. Quem trabalha, já trabalhou em escritório de contabilidade como eu, sabe. Mas qual que é o propósito? Não é condicionado exatamente à entrada de dinheiro, o que nos ajuda a ter um escopo mais amplo sobre o que é receita, e todas as receitas resultam em aumentos no patrimônio líquido, conforme eu havia descrito agora há pouco. Então, essa é a lógica. São entradas de ativos no geral, ou até redução de obrigações passivos, que vão resultar no aumento do patrimônio líquido. E aí, antes de trabalhar com a última parte do conceito, vejam que a despesa é um espelho. Então, as despesas refletem decréscimos no patrimônio, decréscimos de benefícios econômicos, saída de caixa, que vão diminuir o patrimônio. E já nós vamos entender por que isso ocorre. Então, as despesas vão diminuir o patrimônio líquido, como? Pela saída de recursos, talvez saída de caixa, pela redução de ativos, ou até pela existência de passivos. Então, por exemplo, a empresa comprou mercadoria à vista. Neste caso, nós vamos ter ali uma saída de recursos, o caixa sai, e quando essa mercadoria for efetivamente vendida, vamos reconhecer a despesa, né, na entrega, na venda. Então, vejam que essa despesa, ela refletiu uma saída de recursos. Mas vamos imaginar, por exemplo, quando a empresa reconhece uma conta de luz, uma conta de energia elétrica. Então, se essa conta de energia elétrica é provisionada para ser paga no vencimento, ou até a compra a prazo de um fornecedor,
Então, essa despesa, né, ela vai ser reconhecida como? Ela vai ser reconhecida mediante a existência de um passivo, até que isso seja pago e reflita no caixa. Mas lembre-se que a questão do fornecedor gera um estoque, e esse estoque no consumo ou na entrega mediante venda, que sim vai passar pela DRE. Mas notem que quando a empresa assume alguma despesa ou custo, pode refletir em saída imediata de recursos, na redução de algum ativo, que é o caso da baixa de mercadorias, ou a empresa assume algum passivo, né? Então, essa é a lógica. E para fechar essa parte, nós não podemos confundir receita com contribuições dos proprietários. E o que isso significa? Aumento de capital. Então, se a empresa recebe aumento de capital, os sócios injetam esporadicamente ou constantemente dinheiro na empresa, o que talvez possa ser um problema, isso não é receita. Receita é gerado pela atividade do negócio. Esse tipo de entrada de caixa não é receita, é investimento dos sócios. Da mesma forma, empréstimos. Empréstimo não é receita, é entrada de caixa que a empresa recebe de terceiros e vai ter que devolver em algum momento com juros. Então, receita, para deixar super claro, é apenas aquilo que a empresa produz, recursos que a empresa produz por meio de sua atividade econômica. E as despesas também não podem se confundir com distribuições, aqui está 12, mas com distribuições aos sócios. Então, distribuição de resultado não é despesa, porque o lucro é a última linha da DRE, e se a empresa distribuir isso aos sócios, não é outra despesa, é uma distribuição de resultado, uma partezinha do patrimônio que foi gerado vai para fora. Então, isso não é uma despesa, isso é uma distribuição aos proprietários da entidade. Então, essa que é a lógica, e mediante esses conceitos, a gente consegue entender o seguinte: receitas e despesas têm a ver com a atividade normal da empresa. Então, a receita tem a ver com os benefícios econômicos recebidos, né, pelo que a empresa faz e proporciona, enfim, aos seus clientes. E as despesas têm a ver com o esforço necessário para se conseguir receita. E essas despesas, elas podem ser diretamente relacionadas à atividade ou indiretamente. Então, os custos da mercadoria vendida são bastante relacionados, são reconhecidos bem diretamente à geração de receita. Agora, despesas administrativas, ou dependendo do caso, outros tipos de despesas, não tão claramente assim. Então, ainda assim são reconhecidos na DRE, mas nós não conseguimos traçar uma relação direta. Até daqui a pouquinho, quando eu mencionar o reconhecimento de receitas e despesas, isso vai ficar super claro, porque nós temos algumas categorias de despesas, das mais relacionadas e mais atreladas à receita, até aquelas que não são tão facilmente reconhecidas como tal. Mas é importante lembrar que, como nós temos essa distinção, receitas e despesas têm a ver com as atividades normais, é interessante lembrar que ganhos e perdas, que podem até ser rotulados como receitas ou despesas, não. É importante fazer essa distinção pelo seguinte: hoje a contabilidade societária não distingue, utilizando termos como receitas e ganhos, despesas e perdas, ou receitas operacionais, receitas não operacionais. Nós, de forma geral, temos receitas e depois e custos, despesas, e podemos ter ali discriminado outras receitas, outras despesas, e mais destacado, mesmo só receitas e despesas financeiras. Então, esses ganhos e perdas se enquadrariam dentro de outras receitas, não seriam exatamente operacionais. Por quê? Porque ganhos não têm a ver com a atividade fim da empresa. Tampouco perdas, porque não há a vinculação com a atividade normal. Por exemplo, começando de perdas. A atividade normal da empresa, vamos supor aqui, pegando um negócio, é uma indústria. Uma indústria que produz, digamos assim, vamos pensar num produto.
Eletroeletrônicos. Então, quais são as despesas e os custos normais da atividade? O consumo de material, mão de obra, depreciação, manutenções e tudo mais. Mas vamos supor que tem uma chuva forte e aí acontece, enfim, uma goteira e essa goteira prejudica a máquina, ou alguma máquina. E essa máquina, depois de consertada, começa a render menos. E aí para de funcionar. Então, isso significa uma perda, porque é uma despesa, a empresa, enfim, não vai conseguir usar aquela máquina, vai ter que baixá-la, e isso não tem a ver com a atividade normal. Um outro exemplo, uma chuva forte que destelha essa fábrica. Então, a reconstrução, a reposição desse terreno, desse telhado, não vai ser exatamente um custo ou uma despesa ligada à atividade. É uma despesa que foi gerada em decorrência de uma perda, algo anormal, não relacionado com a atividade da empresa. E os ganhos é bastante parecido. Vamos supor que a empresa, enfim, é uma empresa que possui um prédio, e esse prédio é um prédio de 3 andares, e ali funcionava uma empresa. Aí a empresa se reestruturou, né, vamos supor, por conta da pandemia, algumas pessoas fazem home office, então a empresa separou um andar, descontinuou esse andar, porque menos pessoas frequentam a empresa, então no rodízio, digamos assim, menos pessoas estão lá ao mesmo tempo, então resolveu alugar aquele andar, as salas daqueles andares. Então, esse aluguel não é necessariamente parte da atividade normal. Então, as receitas com aluguel seriam ganhos, seria outro tipo de receita que não operacional. Então, isso é importante, né, para pontuar, porque a DRE exige que nós especifiquemos exatamente as fontes de receita e os elementos que geram despesas, que despesas acabam refletindo em desembolsos ou produzindo, ou, enfim, são decorrências de passivos. Então, é importante identificar o que a atividade gera em termos de receita e exige em termos de despesa, e aquilo que é ocasional, que não tem a ver com a atividade fim da empresa. Ou seja, o que não tem a ver com a exploração de um setor econômico não deixa de ser receita ou despesa, mas cai nessa categoria outros, porque podem ser ganhos ou perdas. E aí, nós precisamos falar especificamente dos reconhecimentos, né, de receitas e despesas. E aqui vale lembrar o seguinte, que ativos e passivos têm um critério bastante, tem vários critérios, aliás, para a mensuração. As receitas e despesas, como são relacionadas a ativos ou passivos, normalmente tem esse ponto mais pacificado e claro, são mais facilmente mensuráveis, mas não porque são mais simples, mas porque todo o esforço acaba acontecendo no momento de se identificar, reconhecer e mensurar ativos e passivos. E muitas vezes, como por exemplo o preço de venda que gera receitas, é estabelecido pela empresa. E normalmente quando nós temos o registro da despesa, é porque a empresa acordou com algum valor que será desembolsado, né, isso se traduz numa despesa, ou porque depois de algum esforço a empresa, enfim, mensurou passivos ou mensurou ativos que geram receitas ou despesas. Dito isso, temos alguns cuidados adicionais, na verdade, com o reconhecimento, tanto de receita quanto de despesa. E, normalmente, nós temos uma possibilidade de reconhecimento de receita na venda, que é o próximo assunto, mas aqui nesta tela, nós temos o seguinte, é que a receita é reconhecida somente quando nós temos, assim, algum grau de certeza na mensuração. Então, a receita, ela precisa ser mensurável para depois ser reconhecida. E para isso precisamos de alguma base de confiança, né? Então, as intenções de compra não se transformam em receitas, mas a efetivação de vendas pode ser que sim. Então, nós precisamos ter isso bem claro e bem definido. Então, vamos explorar como que isso funciona. Lembrando que a receita pode ocasionar aumentos no ativo ou reduções no passivo. Mas o caso mais clássico do reconhecimento de receita
é o processo vinculado à venda. Temos ali essa situação de ganhos ocasionais, conforme eu mencionei, recebimento de juros, de receitas financeiras, que é uma outra situação. Nós vamos concentrar nesta aula os esforços para entender o processo de reconhecimento de receitas vinculado à venda. E aí, né, extraindo estas informações do CPC 47, aquele destinado ao reconhecimento de receitas com clientes, né, nós temos aqui 5 itens que são cruciais para que reconheçamos a receita. Então, vejam que é uma lista, e os 2 primeiros itens são os itens-chave. Então, para se reconhecer a receita, o que precisa ficar muito claro? Notem que a questão da mensuração está aqui. Mas antes disso, no item 1, os riscos e os prêmios foram transferidos para o comprador. O que isso significa? Que os riscos e benefícios saíram da empresa e passaram para o comprador. Vamos pensar, então, numa empresa que vende notebooks. Então, em qual momento a gente transfere esses riscos sobre esse produto e os prováveis benefícios que vão fluir da utilização desse produto notebook? Bom, aí a gente tem que questionar. É na entrega? É na emissão da nota fiscal? Então, vejam que começa a ficar um pouco nebuloso. E, normalmente, as empresas, cada setor vai ter a prática específica. Alguns são mais simples, como no comércio, mas existem cenários diferentes e eu posso até abordar rapidamente na sequência. Então, para se reconhecer a receita, isso precisa ficar super claro, ou seja, qual o momento que a gente transfere não só riscos da utilização desse notebook, que é o nosso exemplo, mas também dos prêmios, ou seja, dos benefícios da utilização desse notebook, mas também o controle. E lembrem-se que o controle é crucial para definir o ativo. Então, vamos pensar num estoque que está sob controle da empresa. E eu vendo, então eu transfiro esse controle. Quando eu transfiro esse controle para o trem, um comprador qualquer, vai exigir uma baixa desse estoque, com o respectivo custo, e o reconhecimento da receita. Por quê? Porque eu passei adiante desse produto, transferindo o controle e a reboque os benefícios econômicos da utilização daquele item, independente de qualquer fim que seja, e, claro, os riscos, né? Então, o comprador, o cliente, assume os riscos e benefícios que orbitam este notebook. Quando isso fica claro, normalmente na realização da venda, na emissão da nota fiscal, o que ocorre? Espera-se que haja alguma certeza para mensurar. Normalmente sim, porque será praticado algum preço. Isso precisa ser definido com alguma antecedência e é domínio da empresa. O preço de um serviço que foi prestado ou quanto que será cobrado por um determinado produto ou mercadoria. Além disso, o reconhecimento da receita, quando mensurável, também vai, enfim, é necessário ser visível que a empresa vai usufruir, olhem só, prováveis benefícios irão fluir para a entidade, e aqui benefícios econômicos, ou seja, aquela receita que foi mensurada vai acabar se convertendo em caixa. Então, deve haver alguma certeza quanto a isso. Claro, e normalmente as empresas têm inadimplência, não recebem todas as vendas, e para isso existem as provisões de perdas, para que a empresa acompanhe e tente controlar e manter esse valor no menor patamar possível, conforme as especificidades de cada setor. Então, para se reconhecer a receita, precisa ficar claro, então, o momento da transferência do controle, riscos e benefícios, e para a empresa que vende, é importante conseguir mensurar o valor dessa receita por produto ou serviço prestado. É preciso haver alguma clareza que a empresa tem condições de receber por essa receita que foi gerada. Lembre-se, receita não é caixa, eu posso vender à vista e a prazo. Então, a expectativa é vender e que isso se converta em caixa, claro, para fazer frente a todas as despesas e custos
né? E um dos itens mais cruciais é, no momento da venda, os custos relacionados à transação precisam ser adequadamente mensurados, que é o exemplo que eu mencionei agora há pouco. Um notebook, por exemplo, a um custo de R$ 2.000, foi vendido por R$ 5.000. Então, no momento da venda, eu vou reconhecer essa receita, foi uma venda à vista, quando eu faço a nota fiscal, certo? E entrego esse produto, e eu tenho clareza do preço, do quanto que isso será gerado para a empresa de receita, e também tenho a clareza dos custos da transação, porque na hora de passar o controle, de transferir o controle, os riscos-benefícios, ao transferir o controle, aquele ativo expira, não é mais da empresa. Eu passei para o trem, então eu dou baixa no estoque e reconheço o custo. Aí é aquele, enfim, são aqueles lançamentos clássicos de operações de venda. Vendi o notebook a R$ 5.000, à vista, débito de caixa, crédito de receita R$ 5.000. Na baixa do estoque, vou debitar o custo dessa mercadoria que foi vendida, né, a contrapartida vai ser a baixa do estoque. Então, sai, deixa de ser ativo, eu reconheço o custo. Nessa operação, 5.000 menos 2.000 gera um diferencial, uma margem bruta de 3.000. Então, no reconhecimento das receitas, nós temos o confronto com os custos, que também podem ser considerados como despesas, mas aqui eu chamo de custo, pensando na forma de, na nomenclatura de contabilidade de custos. Afinal de contas, na própria DRE, societária ou não, nós temos o termo custo da mercadoria, custo do produto e assim por diante. Então, em suma, esses custos também são despesas, então há o confronto entre receitas e despesas que vão indicar qual que é o lucro bruto. Para daí sim, né, esse valor vai fazer frente às outras despesas e espera-se que a empresa seja lucrativa. Mas notem que no reconhecimento da receita, é desejável que sempre haja o reconhecimento e mensuração da despesa correspondente para que haja essa conexão para apontar o resultado das atividades, né? A lógica é essa. E aí, quando nós passamos para o reconhecimento das despesas, existe uma ordem de prioridade. A ordem, eu vou colocar aqui, né, seria essa, de 1 a 3, e notem que a primeira ordem, né, a mais preferível, é tentar associar receitas e despesas, ou seja, fazer uma confrontação entre esses dois elementos, receitas e despesa, ou seja, dois elementos de desempenho apontando qual o desempenho das operações. E o exemplo clássico é o custo da mercadoria vendida. Então, a gente consegue associar claramente todas as receitas e todos os custos. As despesas de venda, administrativa, indiretas, não exatamente. Então, elas vêm na sequência. Mas a ordem de preferência é tentar alocar receitas e despesas com essa confrontação. Então, esse é o elemento básico. Se não for possível, é possível buscar alguma alocação sistemática e racional. Algo que faça sentido, por exemplo, envolvendo a depreciação, que é o exemplo que está aqui na caixinha. Por quê? Porque também sistemática e racional. Que a gente segue a lógica da utilização e do desgaste ao longo do tempo de um veículo. Mas também poderia ser um seguro que beneficia a empresa ao longo de um ano. Então, a empresa, independentemente se pagou à vista ou não esse seguro, ele vai ficar pendurado, entre aspas, no balanço, como seguros a apropriar. E como tem, vamos neste exemplo, 12 meses de contrato, a cada mês a empresa apropria uma parcela, um dozeavos desse contrato, até que ele seja completamente apropriado ao final do período contratual. Então, essa é uma outra forma de se alocar despesas, seguindo uma lógica temporal, uma lógica de uso, conforme a empresa se beneficia, direta ou indiretamente, dessa despesa. Porque lembrem-se, quando a empresa tem uma despesa, normalmente se obtém um recurso em troca.
Então, a forma como a empresa se beneficia desse recurso para funcionar, para executar suas atividades, tem a ver com essa apropriação sistemática e racional. E, claro, se houver alguma perda, não tem jeito, o reconhecimento terá que ser imediato. Uma máquina parou de funcionar porque choveu, inundou a fábrica e estragou a máquina. Não tem jeito. Será necessária a baixa, e isso vai acabar se traduzindo em uma perda, né, algo, digamos assim, fulminante. Então, como lembretes finais, despesas precisam também ser reconhecidas numa base confiável, e um indicativo para isso é quando houver o reconhecimento de algum ativo ou passivo, né? Basta lembrar do conceito de receitas, e neste caso especificamente de despesas. E eu mencionei, né, há pouco, né, não há nenhum destaque, nenhum cuidado especial para reconhecimento de receitas e despesas. Normalmente vem, né, como consequência das dificuldades habituais do reconhecimento e mensuração de ativos e passivos. Mas vale a pena lembrar de alguns detalhes para as despesas. Existem algumas despesas que ocorrem ao longo do tempo. E eu vou usar novamente o exemplo do seguro. A empresa, enfim, no começo do ano, por exemplo, contrata um seguro para 1 ano e faz o pagamento à vista porque é mais barato. Ou talvez, com um desconto, ou por ser mais barato, pague em 3 vezes. Então, notem que o pagamento vai respeitar essa saída única ou essas 3 saídas de caixa. Mas e a despesa? A gente reconhece de uma vez? Não. Neste caso, é uma despesa que será apropriada ao longo do tempo, porque vai beneficiar a empresa por um período não de 1 mês, mas de 12 meses, que é o tamanho do contrato. Então, nessa despesa a prazo, mesmo que a saída aconteça à vista, esse valor fica ativado, novamente como seguros a apropriar, e conforme o tempo passa, ele vai sendo apropriado conforme a empresa utiliza, se apropria, digamos assim, daquela proteção do seguro. Similarmente, é o IPVA e também o IPTU, pensando aqui no domínio empresarial. Por mais que nós, enfim, paguemos uma parcela, 2 ou 3, a depender do parcelamento, do desconto, notem que são impostos que têm uma validade e que, portanto, beneficiam a empresa por um período de, normalmente, 12 meses, 1 ano. Vai depender de quando a gente paga, mas são despesas com coberturas anuais. Então, não é adequado se apropriar essa despesa de uma vez. A gente precisa segmentar isso conforme a duração, né, reconhecendo mês a mês. Então, essa é a situação importante, é uma situação que é importante, que precisa ser considerada. Da mesma forma, 13º e férias. Conforme a empresa vai apropriando, mês a mês, notem que não há saída, aí é o contrário. A empresa vai provisionando no passivo 13º e férias, mês a mês. Mas como cada parcela se refere a 1 mês em específico, essa despesa de provisão com 13º, também férias e encargos, já é deduzida do lucro mês a mês, ou seja, já literalmente pega uma parte do lucro, e isso indica que esse pedacinho deveria, enfim, ir para uma reserva financeira para lá na frente, na hora que houver o pagamento, a empresa efetivamente pagar. Uma despesa que beneficiou a empresa ao longo do tempo, porque as pessoas trabalharam ao longo do tempo, então vai se provisionando até o momento do pagamento. Então, algumas despesas podem ter essa dinâmica temporal. E aí, apenas para lembrar, se houver alguma instabilidade, isso já aconteceu no Brasil, mas hoje é bem comum, pensando na Venezuela ou na Argentina, que é a questão da inflação. Então, dependendo da instabilidade econômica, ou seja, um cenário hiperinflacionário, e se eu não me engano, a hiperinflação ocorre quando a inflação é mais de 100% dentro de um período, talvez eu esteja errado, e eu não sei se isso é no mês ou no ano, mas 100% eu creio que assusta, independentemente do prazo.
haveria, então, o cuidado para se fazer a correção monetária das demonstrações contábeis. Isso caiu em desuso há algum tempo no Brasil, porém, existem economias que sofrem com um problema crônico de inflação, e se alguma empresa, enfim, tiver operações fora, ou tiver relações com empresas de fora, eventualmente vai precisar olhar para essa questão da hiperinflação. E, claro, novamente, o conservadorismo. Mencionei na aula anterior, mas por que é importante lembrar disso para receitas e até despesas, principalmente despesas? O conservadorismo pode levar a algum arbítrio, porque lembre-se, dentre duas opções, escolheremos sempre as maiores para a despesa. Então, talvez haja uma subvalorização do lucro em benefício de prudência, para que não haja uma distorção das expectativas. Então, a lógica é essa, porque é um mecanismo que ajuda a, conforme eu já havia dito, balizar as expectativas em relação aos prováveis resultados e desempenho da empresa. E agora, podemos falar rapidamente do lucro. E lembre-se que o lucro também é um valor residual. Ativo menos passivo gera o resíduo patrimônio líquido, que é o capital próprio, que normalmente cresce à medida que a empresa é lucrativa ou não. E o lucro, ele é o resíduo de receitas menos todas as despesas. Então é preciso fazer uma distinção, porque este lucro receita menos despesas reflete o lucro contábil que é apurado na DRE, o resultado contábil. Mas é importante, e aqui já entrando num terreno gerencial, considerar o lucro econômico, que é esse lucro contábil menos o custo de capital. Então nós temos que refletir do seguinte, quando pensamos em lucro econômico. O lucro econômico ocorre se a empresa possui um lucro contábil que cobre todos os custos de capital. Então, se cobre esses custos de capital e sobra alguma coisa, por exemplo, a empresa teve uma rentabilidade de 24% e um custo de capital de 9%. Essa diferença é o lucro econômico e indica que a empresa gerou riqueza, porque ela conseguiu cobrir todo o seu custo de capital e gerou um diferencial, que é uma geração de riqueza, né, de valor econômico. Agora, supondo que a empresa teve esses mesmos 9% de custo de capital, mais uma rentabilidade de apenas 8%, significa que o resultado, a rentabilidade, não foi suficiente sequer para cobrir o custo de capital. Então, apesar de lucrativa, não gerou de riqueza, pelo contrário, destruiu riqueza. Essa questão de lucro econômico tem a ver com questões mais da área de controladoria e gerencial, mas eu acho importante mencionar, porque quando nós pensamos na saúde econômico-financeira do negócio, o lucro é utilizado para avaliar as empresas, também é utilizado numa série de indicadores e múltiplos de mercado, e seria importante que o lucro econômico também fosse considerado, porque é uma medida de geração de riqueza. E, por fim, para que serve o lucro? Não exatamente para ser distribuído, porque temos que pensar na manutenção de capital do negócio. Mas, de forma simplificada, o lucro, primeiro, serve para o cálculo do tributo, no caso, os tributos sobre o lucro, imposto de renda e contribuição social no Brasil. Então, é uma base de cálculo tributária. Também serve para que a empresa reflita sobre a política de distribuição de resultados e também como um guia para a política de investimentos. A empresa ela pode se balizar pelo resultado obtido, traçar metas para obtenção de resultados, e se o lucro ocorre, pode ser reinvestido totalmente ou distribuído, tanto parcialmente quanto completamente para os sócios. Mas dentro dessa ideia de lucro, a primeira reflexão que deve ser realizada é: a empresa chegou ao final do período com mais do que começou? Se sim, nós temos chances de ter tido lucro, porque a segunda pergunta é: qual que é a necessidade de recursos para que a empresa continue funcionando ou até cresça? Vejam que, então, o lucro pode ser destinado para manter este capital investido ou até para melhorar o desempenho da empresa ao longo do tempo. E só depois disso,
caberia a discussão de pensar sobre o que pode ser distribuído ou não. Ou seja, normalmente, empresas saudáveis e bem gerenciadas distribuem menos de 100% do lucro, para garantir alguma autonomia e o crescimento do capital próprio. E com isso, enfim, vem essa questão da manutenção de capital, que pode ter a ver com a manutenção do capital físico, ou seja, a empresa manter a sua capacidade produtiva, ou até expandi-la, mas tem também a questão da manutenção do capital financeiro, que é quando a empresa busca manter, de certa forma, os recursos necessários para o seu funcionamento. Normalmente, se a empresa vai crescendo ao longo do tempo, consequentemente precisa de novos investimentos, tanto na parte mais voltada para ativos fixos, estrutura física operacional, como também capital de giro, ou seja, caixa, estoques, e também dinheiro para sustentar as vendas a prazo e demais despesas de funcionamento. Então, notem que quando a gente olha para o lucro e pensa na manutenção de capital, visa manter aquela entidade contábil, empresa, que busca lucro, funcionando, e talvez menos dependente de dívida, talvez até completamente autônoma e dependente apenas do capital próprio e dos resultados que ela gera. Mas, normalmente, conforme as empresas crescem, a opção de utilizar dívida é uma questão importante, talvez crucial, e talvez uma das únicas alternativas para que haja crescimento. Mas essa seria uma outra discussão envolvendo finanças e contabilidade gerencial. Por hora, envolvendo lucro e manutenção, esse é o essencial, e creio que com isso nós conseguimos fechar o nosso módulo de teoria da contabilidade. E claro, ao final de cada slide ou de cada segmento, nós temos todas as referências para que vocês eventualmente consultem, e eu encerro por aqui. Até a próxima.